7h16. Olha, uma lei sancionada em Sorocaba na semana passada concede desconto de 50% na tarifa de água para famílias carentes, mas poucas pessoas têm o conhecimento deste direito. O problema é que a prefeitura não concorda em fornecer o benefício. Agora a manicure Edvânia pode ter um desconto de 50% na conta de água. Hoje gasta em média R$40. Com a diminuição, vai pagar R$20. O desconto nessa tarifa é bem-vindo. Seria para pagar outras, ajuda nas outras contas. Dá até para guardar um pouquinho, né? Que daí vai tirando no canto, colocando no outro e dá para guardar um pouquinho também. Ela só pode ter o desconto por conta de uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores de Sorocaba. Tem esse direito todo cidadão que mora em uma casa de até 60 metros quadrados e que ganhe até 2 salários mínimos. Só se faz justiça social mediante o quê? Pagamento socialmente justo para essas pessoas. Esta lei viria beneficiar quem? Aquele que mora na sua propriedade, que tem um ganho pequeno e que mora numa casa pequena. Antes de ser aprovada, a lei causou polêmica. O Executivo chegou a vetar o projeto de lei, mas a Câmara derrubou o veto. Por enquanto, a lei está valendo, o SAI cumpre a obrigação e o desconto é dado. Só que, por telefone, a assessoria de imprensa da autarquia disse que a Prefeitura deve recorrer da decisão do Legislativo na Justiça. O Tribunal de Justiça é que vai dizer aqui em Sorocaba se a tarifa social deve ser aplicada pela aprovação deste projeto ou não. Para pagar menos nas contas, o morador de Sorocaba deve fazer cadastro no SAI, que fica no Jardim Santa Rosália. E a Prefeitura de Sorocaba confirmou por meio de nota que vai ingressar na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade. A justificativa é o impacto econômico e financeiro. Afirma ainda que a legislação não apresenta nenhuma forma de compensação e infringe a lei de responsabilidade fiscal. E na Câmara Municipal de Sorocaba foi discutida nesta quarta-feira a 4ª e penúltima audiência sobre o plano diretor. Os detalhes do projeto de lei foram discutidos por integrantes de entidades ambientais, cooperativas rurais, professores, moradores preocupados com o futuro do município e também por representantes da Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara. Em cada uma destas reuniões, assuntos diferentes, mas importantes, têm sido levantados, em tom de apoiamento, mas também em tom crítico de mudanças. Cláudio, que mora na zona rural entre os bairros de Aparecidinha e Brigadeiro Tobias, veio interessado em saber o que está previsto para mudar nas próximas décadas. Todos nós que moramos por lá defendemos a tese de que aquilo deve ser uma área de densidade demográfica muito pequena, uma área organizada para recuperar matas, florestas, corredores de biodiversidade. A proposta do projeto sobre a revisão e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Territorial de Sorocaba tem 148 artigos. Questões ambientais preocupam e devem ter mais atenção. São áreas que têm uma influência, uma importância na manutenção da biodiversidade e no abastecimento de água da cidade. A última audiência pública promovida pela Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara será realizada na quarta-feira, 25 de junho. Será com associações de moradores e também sindicatos em geral. O Ciesp, representando as indústrias, também. São os 3 segmentos do dia 25 de junho. O novo projeto da Prefeitura tem causado polêmica em setores especializados em construção e habitação. O plano diretor estabelece um conjunto de regras que determina como e para onde a cidade deve crescer nos próximos 10 anos. E uma das propostas do Executivo limita a construção de prédios para no máximo 7 andares. Outro ponto levantado é em relação ao tamanho dos novos lotes residenciais. A metragem dos 150 metros quadrados passaria para 200. Hora de falar do tempo. O feriado deve ser de temperaturas baixas em toda a região. Ainda hoje pode garoar. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje registra a mínima de 13. E olha, a máxima não deve passar dos 19 graus, friozinho por aí. Confira como fica o clima em outras cidades.
Em Iperó, as temperaturas variam entre 13 e 20 graus. Mairinque registra a mínima de 10 e máxima de 17. Em Jundiaí, a máxima deve ser de 21 graus. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 18 graus. Sorocaba já registra 260 casos de dengue neste ano. Foram 8 novos casos confirmados na última semana. Do total, 165 foram adquiridos na cidade e 95 agora são importados. E nós vamos saber os destaques desta quinta-feira agora, direto da redação do SBT Manhã na capital. 4 pessoas ficaram feridas num acidente em São Paulo. O motorista deste micro-ônibus perdeu o controle da direção e bateu num poste. 4 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região. Felizmente, não correm risco de vida. 7 horas e 25 minutos e a gente volta ao vivo para falar com Renato Diniz, que tem mais informações sobre o feriado de Corpus Christi na região. Renato. Fernando, volto a falar aqui da Vila Progresso, em Sorocaba, mais precisamente Rua João Cordeiro, onde foi montado esse belo tapete aqui de 70 metros de comprimento pelos fiéis aqui da paróquia de São José Operário. O tapete que é feito com serragem colorida, tem pó de café, folhas, flores, rosas. Aí o que vale é a criatividade na hora de criar esse tapete. Uma curiosidade, a gente volta a falar agora com o padre Wagner Lopes Ruivo, que é o pároco aqui da igreja de São José Operário, que vai explicar um pouquinho pra gente essa tradição de fazer os tapetes. É uma tradição que tem no mundo todo? Pois é algo bem sui generis, não tem no mundo todo, mas é por causa da herança dos nossos irmãos portugueses, que nos deixaram tantas coisas boas, dentre elas, é claro, a fé católica, esse costume de sair às ruas mostrando a fé, e os nossos irmãos portugueses sempre gostaram muito de cores, de trabalhar símbolos, e quando vieram então para o Brasil, deixaram esse costume legal que o Brasil tem em comum com Portugal, que é de fazer os tapetes nas ruas. Padre, qual que é a programação para hoje? Hoje então estamos aí esperando aí começarmos a Santa Missa por volta das 9 horas, onde nós teremos uma concentração aqui na paróquia São José Operário. Assim que estivermos concluindo a missa como de praxe, já é uma tradição já secular, terminando a missa, o padre sai com o Santíssimo na rua com o povo, depois damos uma volta pelo quarteirão, pelo bairro, passamos pelo tapete e terminamos com a bênção solene do Santíssimo Sacramento. Muito obrigado. A missa, lembrando, começa às 9 horas. A entrada para a igreja, para a paróquia, é pela Rua José Matos Correia, aqui na Vila Progresso. Em Sorocaba também tem missa campal ao lado da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Campolim, na Avenida Caribe, a partir das 9h30. Confira agora a programação de outras missas em outras paróquias de Sorocaba e da região. Na Catedral Metropolitana de Sorocaba, a celebração será às 9 da manhã com a presença do arcebispo, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues. A procissão do Corpo de Cristo acontece logo em seguida pelas ruas do centro. A igreja fica na Praça Coronel Fernando Prestes. Em Salto de Pirapora, a missa é a partir das 9 da manhã na Praça do Calçadão, no centro. Depois, os fiéis saem em procissão até a paróquia São João Batista. Em Itapetininga, o Corpus Christi será às 10 da manhã na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, que fica na Praça Duque de Caxias, no centro. Depois da missa, tem procissão até a Igreja do Rosário. Em Itu, será às 7 e às 10 da manhã na Matriz de Nossa Senhora da Candelária, que fica na Rua dos Andradas, número 53, no centro. À tarde, haverá adoração ao Santíssimo e procissão seguida de missa às 4 da tarde. Em Jundiaí, a Catedral Nossa Senhora do Desterro terá celebração às 9 da manhã e depois procissão por ruas próximas. A igreja fica na Praça Governador Pedro de Toledo, no centro. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo do tapete feito por fiéis da paróquia São José Operário aqui em Sorocaba. Um ótimo feriado para você e toda a sua família. Saúde e sucesso!